Aproveito e cumprimento aqui a direção da UNE aqui presente também, celebrando essa vitória importante que foi a aprovação desse projeto de assistência estudantil, que a gente reconhece a importância da educação brasileira e que os estudantes precisam, muitas vezes, de apoio, de políticas de acesso, de políticas de permanência, para poder atravessar essa fase de formação necessária e importante do ponto de vista individual, mas sem dúvida alguma também do ponto de vista social, coletivo, do ponto de vista público. Por isso que também a gente votamos favorável a esse projeto aqui de assistência estudantil. Mas queria, colegas deputados, deputadas, tratar aqui de um outro tema. Hoje, o presidente Lula fez uma reunião e convidou líderes da base do governo, também os vice-líderes da liderança do governo. Participei, porque o nosso líder Guimarães fez uma cirurgia na data de ontem, está se recuperando, está bem, inclusive eu visitei hoje. E ali a gente percebeu a diferença do momento que o Brasil vive. O presidente, na companhia de alguns ministros, ministro Alexandre Padilha, ministro Haddad, ministro Simone Tebet, ministro Paulo Pimenta, ministro Rui Costa, ministro Silvio Costa e também a ministra Luciana de Ciência e Tecnologia. Numa conversa muito serena, tranquila e muito firme do presidente, demonstrando primeiro, falando do seu agradecimento a essa Câmara que aprovou diversas pautas ao longo do ano, tão importantes e necessárias. Necessárias à reconstrução do país, de programas e projetos que infelizmente foram acabados, anulados, cancelados pelos governos anteriores. Dou exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médio, a política de aumento real do salário mínimo e tantas outras, a valorização à educação brasileira. Então, o presidente agradeceu a aprovação dessas pautas e outras também do ponto de vista econômico, necessárias a melhorar a nossa arrecadação, a nossa receita, para que a gente possa justamente garantir o cumprimento dessas políticas. E também aquela foto, aquele retrato, aquele momento, simbolizava uma outra coisa, simboliza justamente a união. O slogan do governo é Brasil, União e Reconstrução. União porque aqui cabe ter um espaço dos diferentes, dos antagônicos, dos divergentes, que possui partidos, opiniões, ideologias, uma diferente da outra, mas que podem conviver do ponto de vista democrático, no diálogo, na construção, e assim foi feito, aliás, nessa Câmara, nesse Parlamento, em diversas ocasiões. O governo mandava para cá uma proposta, e o Parlamento foi construindo, através das suas lideranças, dos partidos, dos seus grupos, das suas bancadas, trazendo novas sugestões. Avançou, se aprovou determinada matéria, mas eventualmente com uma construção um pouco diferente. Isso faz parte da democracia. E o presidente lá reconheceu isso. O esforço do parlamento em também aprovar as medidas, simbolizando a outra palavra, reconstrução. E eu acho que esse é o espírito que tem que prevalecer no Brasil. O presidente também falou do protagonismo do país na política externa, que vive um outro momento, novamente de respeito e procurando relações com os continentes e países, com governos bem diferentes um do outro, mas o Brasil ainda ali de cabeça erguida e defendendo o nosso interesse e, acima de tudo, também os nossos valores. E falou do desejo, da vontade que o governo ainda tem de fazer muito mais, porque afinal de contas nós só temos 10 meses de governo. Sabemos de desafios que nós temos nos próximos 2 meses, aqui nessa casa. Por exemplo, dialogar, avançar e aprovar a MP 1185. O parlamento vai fazer o debate, vai ponderar sobre isso. Logicamente, vamos ter que avançar no debate, na aprovação, na LDO e no orçamento, e que a gente possa fazer isso da maneira mais tranquila possível. Também através do diálogo, entendendo as posições, entendendo as opiniões, os interesses, as propostas, mas que a gente pense no futuro do país. Eu tenho certeza que esse espírito prevalecerá, porque foi assim ao longo dos 10 meses, e que seja assim nos próximos 2 meses. Então, sem dúvida alguma, o Brasil que já apresenta novos números, uma inflação menor, deputado Helder, geração de emprego, o maior índice de gente empregada
em toda a história do país. Uma geração agora, nesse período, que desde 2015 não tinha uma geração de emprego tão forte como teve agora. É o Brasil que está novamente dando sinais de uma vontade de crescer, de gerar emprego, de melhorar a economia, de garantir renda, de garantir o acesso às coisas básicas, no mínimo e outras, garantindo o poder de compra do povo brasileiro. E a gente sabe que sem o Estado isso não se realiza. Sem o poder público isso não se concretiza. E o governo tem trabalhado desde o primeiro dia nesse espírito. Um governo que tem compromisso com a democracia. E esse parlamento deu também esse exemplo. Isso foi lembrado no dia de hoje. Quando, por exemplo, no dia 8 de janeiro, o parlamento aqui também demonstrou seu compromisso com a democracia brasileira. E, sem dúvida, também ali o presidente Lira, que, aliás, ajudou em diversas pautas ao longo desse tempo, assim como os diferentes líderes. Então, o presidente Lula sabe muito bem o desafio e o compromisso que nós temos para o próximo período. E aquilo que o povo precisa, sabe muito bem o que o povo precisa. De ter um emprego, das pessoas terem uma casa, de ter o acesso à educação, ter o acesso à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, ter o seu poder de compra recuperado, mas sabe também da importância desse parlamento para isso. Então, colegas deputados e deputadas, nós temos ainda mais 2 meses para que a gente continue demonstrando o compromisso com o nosso povo, que tanto espera de nós, que tanto está de olho nesse parlamento e naquilo que nós aprovamos. Aprovar mais direitos, mais garantias, melhores políticas que garantam melhores condições de vida, sem dúvida alguma, é o nosso compromisso e é por isso que estamos aqui. E é o compromisso também do governo do presidente Lula.